Bom dia! Bom dia! Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a maturidade, mas agora vou colocar aqui o título: Maturidade de estar em Cristo. A gente já começa, tá, gente? Bom dia para vocês. Maturidade de estar em Cristo. Jandira, bom dia, que bom ter você aqui, seja bem-vinda, viu? É a primeira vez, Jandira, que você participa aqui ou já participou antes? E é isso, ontem nós começamos a falar sobre... Nós falamos bastante sobre a escada da maturidade espiritual. E o passo a passo de quando nós vamos subindo, né? Quando nós vamos subindo esses degraus, de quando nós vamos nos preparando nessa maturidade espiritual. Porque a gente viu que no início nós somos como bebezinhos, né? A gente não sabe muita coisa do mundo espiritual, a gente ainda não tem discernimento espiritual. E a gente começa de forma bem leve, até que, de acordo com... Ah, que bom que você já participou antes, Jandira. Até que com a gente buscando, se desenvolvendo, entendendo o que é estar com Cristo, escondida em Deus, o que isso significa e o quanto a gente tem que prezar isso, né? O quanto a gente tem que valorizar isso, o quanto que a gente tem que buscar realmente desenvolver no amor para permanecer em Cristo e quais as consequências disso. A gente entende que a gente vai subindo degraus, e de repente a gente está naquele alimento que é sólido, de repente a gente sabe exatamente o que fazer, o porquê fazer e de onde a gente veio e para onde a gente vai. E a vontade de Cristo é essa, né? Deus, ele quer nos relacionar com a gente, por isso que a gente fala tanto de intimidade, porque o que ele mais quer é relacionar, para que tudo que está no coração dele, você consiga saber. E aquilo que ele planejou para você antes da fundação do mundo, você possa compreender e colocar em prática aqui nessa terra. E ontem nós falamos bastante sobre Colossenses, porque quem aqui estava ontem e conseguiu ler um pouco do livro de Colossenses? É um livro curtinho, que tem 4 capítulos apenas, mas é um livro que traz um conteúdo, uma mensagem excelente, assim, uma mensagem importantíssima para quem está nesse desenvolver dessa maturidade espiritual. E eu vou fazer só um breve resumo, que nós começamos a falar ontem sobre Paulo, que ele estava com Timóteo preso, e aí, por ele saber que Epáfras, que era um ministro de Cristo, que estava lá na cidade de Colossenses, ele soube que esse ministro estava evangelizando as pessoas ali naquela cidade, estava falando de Cristo. E aquelas pessoas, pela fé, assim como nós hoje, aquelas pessoas estavam crendo. E Paulo, preso, ele sabia que não poderia ficar somente nisso, somente no crer. Essas pessoas, elas precisavam ter um desenvolvimento para que elas pudessem alcançar a maturidade espiritual. Então, o que Paulo com Timóteo, mesmo presos lá na prisão, que eles começaram a fazer? Interceder por essas pessoas, interceder por esse ministro que se chamava Epáfras. E aí, nessa intercessão, ele falava e dava instruções também, escrevia cartas e dava instruções para que esse ministro pudesse evangelizar mais ainda essas pessoas. E a fé em Deus, né, dessas pessoas, a fé em Cristo, delas crerem, assim, delas acreditarem e elas passarem a viver no amor, fazendo aquilo que Jesus havia feito, foi o que mais chamou a atenção de Paulo. Que mais que nós vimos também que para que eles tinham que ter entendimento espiritual, que Paulo intercedia tanto e prezava que eles continuassem no conhecimento, para que eles entendessem, assim como eu e você hoje precisamos entender qual que é a vontade de Deus, e entendendo a vontade de Deus para nossa vida, como a gente sabe que ele já tem um plano para a gente desde antes da fundação do mundo, a gente ia ter como consequência andar de forma digna em Cristo, agradá-lo em tudo, ser frutífero e crescer no conhecimento de Deus em toda a sabedoria. E tudo isso está lá no primeiro capítulo de Colossenses. E aí, a partir do momento que eu tenho esse entendimento espiritual, que eu conheço a vontade de Deus, que eu ando de forma digna no Senhor, que eu agrado Ele em tudo, que eu começo a gerar frutos, que eu cresço cada vez mais no conhecimento em sabedoria, o que vai acontecer comigo? E com você que busca isso, a gente vai se fortalecer na glória de Deus. A gente vai se fortalecer com todo o poder da glória dele. Através do Espírito Santo que habita em você e em mim. A gente se fortalece nesse poder.
E com isso, isso vai nos trazer alegria e muito sentimento de gratidão. E aí foi quando eu falei que não existe o reclamar para aqueles que estão em Cristo. Porque quando você chega nesse nível de maturidade espiritual, e já está nesse nível de ser fortalecido com o poder que habita dentro de você, e você entende esse poder, você simplesmente é alegre. Mesmo em meio a turbulências, mesmo em meio a situações difíceis, assim como Paulo passava por várias situações, mesmo dentro da prisão, ele louvava, ele adorava, ele era grato, porque ele entendia que aquilo que ele estava passando naquele momento, aquela circunstância, não definia quem ele era. E que aquilo era simplesmente algo, uma circunstância que era material, de corpo, que precisava acontecer naquele momento, mas que o que ele veio fazer aqui na Terra, aquilo não podia interferir, aquilo não podia direcionar e mudar a forma dele enxergar no espírito dele. E se isso aconteceu com Paulo, e se ele ensinava isso para todas as outras pessoas, e todos os apóstolos, Jesus ensinou isso, é porque nós também precisamos aprender a viver dessa forma. E é possível, porque eu conheço muitas pessoas que já estão nesse desenvolver espiritual, com essa maturidade espiritual, que já estão assim no nível que eu falo assim, meu pai, olha, eu vou caminhar e eu chego também um pouquinho mais lá. E a gente consegue, porque somos todos seres humanos, somos todos escolhidos do Senhor, aqueles que temos todos, já fomos escolhidos nele desde antes da fundação do mundo, e lá ele já nos deu algo para fazer, um propósito. Então, eu e você, a gente pode, basta que a gente queira, que a gente se coloque de forma intencional no começo, até que as coisas vão acontecendo. E aí, a gente entendeu que a gente estava no reino, a gente é transferido quando nós aceitamos Cristo e passamos a viver tudo isso. A gente é transferido do reino das trevas para o reino da luz. E isso está lá no verso 13. E depois disso, nós passamos, eu parei por aqui, né? Aí agora já vem algo novo. A partir do momento que eu estou no reino da luz, o que eu entendo? Que nós passamos a ser apresentados a Deus de uma outra forma. Eu não sou mais apresentada a Deus como uma pessoa carnal, como uma pessoa do mundo. A partir do momento que eu busquei tudo isso, que eu entendi tudo isso, que eu fui transferida do reino das trevas e para o reino da luz, o meu Pai, que é Deus, ele passa a me enxergar de uma forma diferente, porque eu já estou escondida nele como filha dele. E eu quero saber de você, se você se enxerga hoje dessa forma. Olha como ele nos enxerga, santos, em santidade. E por que ele nos enxerga santo? E às vezes você pode parar e pensar, nossa, mas eu santa, imagina. Sim, nós somos santos. Sabe o que significa ser santo? Significa ser escolhido, significa ser separado para um propósito maior. E nós mesmos, por opção, pelo nosso livre-arbítrio, a gente escolhe isso. A gente escolhe sair do reino das trevas, escolhe estar no reino da luz, e ali nós passamos a ser santos, porque somos escolhidos. E ali, e por que santos? Porque Jesus Cristo, quando ele foi para a cruz, ele fez o sacrifício por nós. E ali ele nos transformou em pureza, em santidade, porque ele já pagou o sacrifício, então se tornou puro. Nós nos tornamos puros quando estamos nele, né? E é isso. Por isso Deus nos enxerga como filhos e nos enxerga em santidade. E aqui cabe até uma historinha. Sabe que uma vez a gente estava assim numa festa, um churrasco, né? Tinha bastante gente. E aí a gente estava numa reunião assim na mesa, e eu vi que a conversa estava indo para um lado que era muito torpe, né? Muitas conversas que não faziam sentido para quem está realmente vivendo uma vida em Cristo. E nós já falamos que nós temos que enxergar as pessoas com amor, né? Então, à medida do possível, eu conversava com essas pessoas, enxergando elas sempre com muito amor e sem julgamento mesmo. Mas eu tinha que estar ali naquele momento. E aí uma pessoa chegou para mim diante de uma situação que ela sabia que eu não iria participar porque não estava de acordo com os meus princípios, então eu preferi ficar de fora. E aqui entra o posicionamento daqueles que estão em Cristo. E ela falou assim, não, a Fabiana não vai participar porque a Fabiana ela é santinha. E naquele momento eu falei assim,
eu parei para pensar por um momento como que eu iria responder, né? E eu falei assim, primeiro, assim, a gente não achar é ruim, porque se as pessoas estão percebendo que nós estamos nos movendo em direção a Cristo e que o nosso comportamento é um comportamento diferente, a gente tem que ficar feliz com isso. E depois eu olhei com um olhar de amor para aquela pessoa. Eu falei assim, ela ainda não entendeu o que é estar em Cristo. Então é uma oportunidade que eu tenho para poder mostrar para ela o que é estar em Cristo. O que é, né? Porque às vezes a pessoa vê a gente bem, vê a gente assim, em paz, sabe? Em meio a dificuldades, em meio a desafios, um monte de coisas assim acontecendo. E as pessoas olham e nos veem assim em paz, tranquila. E fala assim, pensa, né? Como que essa pessoa pode ficar tranquila, em paz, ser alegre? E assim, mesmo acontecendo tudo isso. E aí, é nesses momentos que a pessoa entende, ela é assim porque ela é cristã. Ela é assim porque ela já está em Cristo. E naquele momento eu respondi assim, eu não sei se você sabe, mas santo significa ser escolhido, significa ser separado por estar em Cristo. Então, se for nesse sentido que você quer dizer, realmente eu sou santa. E fico muito feliz por isso, porque eu estou em Cristo. Então, de uma forma educada e com muito amor, a gente mostrar, se posicionar, né? Falar para as pessoas quem nós somos. Bom dia, Gabi, que bom ter você aqui. E aí, quando nós estamos, então, em Cristo e fazemos todas essas escolhas, Deus, o olhar do nosso Pai, ele vai olhar para nós e vai nos enxergar santos, ou seja, separados, porque nós não fazemos mais parte do mundo, irrepreensíveis, ou seja, em amor sempre, inculpáveis diante de seus olhos, sem culpa. E aqui é onde entra aquilo de que quem está em Cristo, quem decidiu se colocar nessa posição de estar como filho de Deus, está buscando o Senhor, está se desenvolvendo nisso, não carrega culpa nenhuma, não carrega culpa. Entende que Jesus Cristo na cruz, ele nos tornou justos, ele fez a justiça por nós, né? Ele levou embora toda a nossa culpa, toda a nossa vergonha, toda a nossa falta de perdão, tudo que a gente se arrependeu, ele levou embora tudo, então não há mais culpa. Tudo o que eu fiz, que eu considero que foi errado, que eu considero que foi horrível, que eu antes, quando estava no mundo, me culpava, me martirizava, me sacrificava por ter feito aquelas coisas, agora não. Deus, agora, o único olhar que ele tem para você é um olhar de você ser santo, porque você é um escolhido, irrepreensível, porque você vive no amor, e inculpável, não há mais culpa diante dos seus olhos. E isso aqui está lá em Efésios 1:4. Você vai perceber quando se quiser anotar, depois você lê e medita e pede para o Espírito Santo revelar no seu coração. Efésios 1:4. E para que a gente possa continuar e permanecer assim, santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dos olhos de Deus, como fazer, né? Nessa situação que a gente vive aqui no dia a dia, nessa situação carnal, nesse mundo onde todos os dias aparecem pessoas como apareceu para mim nessa história que eu te contei, onde todos os dias muitas pessoas estão jogando pedras, estão falando palavras difíceis, né, pra gente, estão querendo puxar o nosso tapete, estão querendo fazer um monte de coisa. O que fazer diante, às vezes, de problemas que você está tendo com seus filhos, com o esposo, no trabalho? Como fazer? E aí ele diz lá no verso 23, em Colossenses, ele diz assim, olha. Eu vou começar ali do 22. No corpo da sua carne, 21. E vós, que noutro tempo éreis alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Olha, houve uma reconciliação no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. E isso se confirma lá em Efésios 1:4 também, sendo que eu estou lendo Colossenses 1:22. Se permanecerdes, se existe uma condição, se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido,
e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do que eu, Paulo, me tornei um ministro. Então, assim, para que a gente continue dessa forma, estando escondido em Deus, santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dele e em amor, a gente precisa fazer duas coisas: permanecer no Evangelho e viver em fé. Viver em fé, crendo nas promessas do Senhor, crendo naquilo que ele já colocou, que ele trouxe na palavra dele pra gente. Em todo o Antigo Testamento... Oi, Hélio, bom dia, seja bem-vindo. Em todo o Antigo Testamento, eu já falei aqui também, que houve um mistério, que é o próprio Jesus Cristo, que ele não foi revelado assim pelas pessoas igual hoje a gente conhece, hoje a gente sabe, mesmo aqueles que se dizem ateus sabem da história de Jesus, né? Não era revelado. As pessoas falavam que iria vir, alguns profetas falavam que iria vir o Messias, mas aquilo ficava meio que oculto. Era um mistério, eles não sabiam quem era, quando ia vir, através de quem iria vir. Não sabiam. E aí, no Novo Testamento, quando Jesus Cristo veio, esse mistério ele foi apresentado, ele foi resolvido, ele deixou de ser um mistério. Então as pessoas já sabiam que aquele que nasceu era aquele que lá em Gênesis, quando Satanás manipulou Eva ali, e Eva, através da concupiscência da carne, pelo desejo dela, ela acabou caindo na tentação de Satanás, e a partir dali, o que Deus falou para a serpente, para o inimigo, foi que alguém que iria nascer da barriga de uma mulher iria pisar a cabeça dele, a cabeça da serpente. E dali o inimigo, Satanás, ficou esperando que saísse essa pessoa da barriga de Eva. Ele não sabia quando ia ser, se ia estar perto, se ia demorar, isso ele não tinha como saber. E isso foi acontecer lá na frente, né? Bem lá na frente, através de Maria, que iria se casar com José, que você já conhece a história, e o próprio Espírito Santo, que colocou Jesus Cristo ali dentro da barriga de Maria, gerou ela ali. E essa foi a promessa que já havia sido feita lá em Gênesis. Por isso que, assim, eu sempre falo que Jesus Cristo, ele está presente. Eu falo não, né? Os teólogos e a gente confirmou. Que Jesus Cristo está presente em toda a Bíblia. E quando você lê o Novo Testamento a partir de enxergando essa nova aliança, enxergando essa nova aliança que foi feita com Jesus Cristo e com todos nós, a gente volta a ler o Antigo Testamento com outro olhar. Porque aí a gente percebe Jesus Cristo desde lá do comecinho, né? Desde o primeiro versículo, quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali a Trindade já estava presente, né? Jesus Cristo, o Pai, Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, todos já estavam presentes. Depois da barriga de Maria, depois da barriga que viria, né, da barriga de uma mulher, e por ali tem vários fatos onde ele já mostra a presença de Jesus Cristo. Até que chegou aqui no Novo Testamento que ele realmente foi revelado. Falou assim, olha, tá vendo? Esse sou eu. Eu agora, Jesus Cristo, estou aqui em carne. E em carne eu vou apresentar para vocês muitas coisas. Em carne eu vou ensinar para vocês como curar as pessoas. Em carne eu vou ensinar para vocês como ajudar as pessoas, como curar, como evangelizar, como olhar com amor para essas pessoas sem julgamento. Eu vou ensinar para vocês agora que não se trata somente dos judeus, mas que todos aqueles que pela fé, que creem, poderão entrar no reino dos céus. E aí Jesus Cristo veio ensinar tudo isso, até que ele foi para a cruz, ele foi crucificado, ele morreu ali, justamente para que nós agora, que tínhamos pecados, pudéssemos ser justificados por ele. Ele fez a justiça por nós. Nós nos tornamos ali santos com ele, porque ele nos purificou através do próprio sacrifício dele. E aí ele subiu aos céus, foi ressuscitado e derramou o Espírito Santo do próprio Deus sobre cada um de nós. E esse Espírito, ele prometeu que daria o poder a nós, de nós fazermos coisas muito maiores do que ele. E a pergunta que eu sempre digo, e que eu aprendi com outras pessoas que já estão num nível de maturidade espiritual, já fazendo muitas coisas, é por quê? Por que que nós, cristãos, nos conformamos em simplesmente ir para uma instituição, por exemplo, uma vez por semana, somente receber da palavra, e muitas vezes nem sequer aplicar dentro dos nossos lares,
e vai, se abastece, se enche, se sente feliz, porque ali percebe a presença maravilhosa do nosso Pai, mas depois não faz nada com isso. Onde que está o que nós poderíamos fazer, usar do poder do Espírito Santo para fazer coisas maiores? E nesse momento a gente precisa lembrar que quando Jesus falou isso, tem a passagem da Samaritana, tem muitas outras passagens que você vai ver que ele não veio para os judeus. No começo sim, mas depois não. Então ali ele permitiu que os gentios e todos os outros, que não houvesse mais distinção. Qualquer um que crer pela fé nele pode participar de tudo isso, pode cear com ele na mesa, pode partir o pão juntamente com ele, pode fazer tudo isso com ele. Então isso é para mim e para você. E quando ele falou isso, que não há mais distinção de pessoas, não há mais acepção de pessoas, não é só para os judeus, é para todos agora que crerem em mim, isso é para mim e para você, porque ele quer que a gente descubra o poder que há em nós, de que nós carregarmos esse Espírito Santo, e quantas coisas nós podemos fazer com isso, que é o profetizar, que é o curar, que é o orar em línguas, que é edificar a vida de outras pessoas, que é o evangelizar, e muitas outras coisas. E aqui em Colossenses, Paulo, ele explica tanto para as pessoas, para que quando chegar nesse patamar de maturidade espiritual já avançada, de você já entender e perceber o poder que habita em você, de você começar a fazer isso, as obras maiores do que ele, mas é uma caminhada, é realmente uma escada, porque primeiro nós temos que nos edificar, é a nossa edificação própria, a gente tem que entender que nós somos livres de toda culpa, de todo pecado, que ele não faz mais parte dessa natureza nova que nós assumimos em Cristo, ele faz parte de uma natureza pecaminosa, que pela graça de Jesus, é pela graça dele, isso é de graça, é pelo nós crermos no que ele fez, ele gratuitamente nos capacita a fazer aquilo que nós não somos capazes como seres humanos, ele nos capacita, e é por isso que hoje não há nada que a gente pode falar, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Isso não existe para os cristãos. Isso não existe. Então, tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que é um desejo seu, que já foi, que você falou assim, isso é coisa da minha cabeça. Gente, não é, né? Não é coisa da sua cabeça. Se é algo bom que você já sentiu, é porque, assim, há algo que o Senhor quer que você faça com isso. E aí é onde você precisa se aprofundar aqui em Colossenses, no que é crescer nessa maturidade espiritual, para que possa entender o que o Senhor quer que você faça com esse desejo que Ele colocou no seu coração. Porque tem uma outra passagem na Bíblia que está escrito que do Senhor é o querer e do Senhor é o efetuar. Então, se Ele colocou esse desejo, Ele quis, o processo que existe, que é como que eu vou fazer, por exemplo, se ele te colocou um projeto de você ter uma empresa, sei lá, uma empresa de fabricar chocolates, né, que seja, chocolates que seja, e ele colocou isso, nossa, de repente passou na minha mente a vontade de ter uma empresa de fabricar chocolate, eu gosto tanto de cozinhar, né, isso com certeza tem um fundamento. E aí você precisa começar a fazer perguntas para o Espírito Santo e desenvolver nisso. Para que esse processo, até chegar ao ponto de efetuar, aconteça. Porque do Senhor é o querer e do Senhor é o efetuar. Se Ele colocou isso no seu coração, Ele vai te capacitar para que você tenha forças, para que você tenha recursos, para que pessoas possam vir e te ajudar. Que assim como a Marinalva colocou, com Jesus nós podemos tudo. Tudo nós podemos no Senhor, que é que nos fortalece, né? Então, Ele nos capacita, Ele nos direciona, Ele nos dá a força para realizar tudo o que é necessário. E aí, a base de tudo isso é o amor, que eu sempre tenho falado. Porque se a gente não entendeu o que é o perfeito e mais puro amor, nada disso vai funcionar, porque o motivo vai estar errado do nosso coração. O motivo pelo qual você quer abrir uma fábrica de chocolate é só para ganhar dinheiro. E não é esse o fundamento. E eu digo que é por isso que muitas empresas fecham, que muitas empresas não dão certo. Um dos maiores motivos é esse. É porque o motivo errado do seu coração, né? Muitos sonhos não se realizam, muitos desejos não se realizam. Então, tudo, absolutamente tudo que a gente for fazer, é um casamento quando você está apenas namorando,
é um relacionar mais profundo, né, com o seu cônjuge, é a educação dos filhos, é o você ali se preparar para ser mãe, para ser pai, é o você ir trabalhar como funcionária numa empresa. É tudo a gente tem que se perguntar o porquê. Por que que eu estou aqui, né? Qual que é a base de tudo isso? A base tem que ser o amor. E o porquê? Para que a representação de Jesus através de você seja compartilhada para as pessoas. No fundo, é isso. O motivo verdadeiro do nosso coração, ele é esse. Só que as pessoas, eu e você, a gente vai fazer de formas diferentes. A minha empresa na parte odontológica, a sua, o lugar onde você trabalha, onde você participa também de uma empresa, mas pode ser como funcionário. Cada um vai ter a sua posição, mas a nossa base, ela é única. A nossa base é o amor. O nosso fundamento, ele é único. É partilhar do amor de Cristo, é evangelizar as pessoas através das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos gestos, onde a gente estiver. Essa é a base, é o evangelismo e o amor. E esse mistério escondido, que é Jesus Cristo, ele foi revelado e Deus permitiu, através dessa revelação de Jesus Cristo, que nós, eu e você, que a gente pudesse conhecer as riquezas da glória de Deus, que é o próprio Jesus Cristo em nós. Então, há um tesouro escondido em mim e em você, que é o próprio Jesus Cristo. E tem muitas riquezas, muitas riquezas. E nós precisamos, assim, mergulhar nessas riquezas. E a gente vai descobrir quanta coisa aqui há rico dentro de nós que a gente ainda não está usufruindo e não está sabendo usar. Por isso é que nós precisamos nos apresentar perfeitos em Cristo. Apresentar perfeito em Cristo. E aí vem aquela nossa mente humana. Como assim eu perfeita? Como assim eu santa? Nós não estamos falando da forma como o mundo pensa, lembra? Nós estamos falando da forma como Deus nos enxerga. Da forma como Ele escreveu na palavra dele. Que Ele nos enxerga, que Ele nos vê. Ele nos vê, sim, santos, só pelo fato de você ter escolhido estar em Cristo. É assim que Ele nos vê. Inculpáveis, sem culpa. Ele nos vê diante dele em amor e perfeitos, né? Perfeitos em Cristo. E lá, ainda no capítulo 1 de Colossenses, eu vou ler só o finalzinho, a partir do 26, que diz assim, ó. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opere em mim poderosamente. Olha que lindo. O Senhor, Ele quer que todo homem se apresente perfeito diante dele. E que enxergue essa glória poderosa que há dentro de cada um. E como que nós... já deu 6h30, né? A hora passa rapidinho, gente. Olha que eu falo rápido, né? Mas eu vou finalizar aqui nessa parte. Como nós devemos enxergar, então, Cristo? Sendo que eu já falei aqui tantas vezes, né? Que nós já estamos escondidos com Deus, em Cristo, entrelaçados com Cristo, escondidos em Deus. Então, assim, nós devemos nos enxergar revestidos, né? Assim, você deve olhar para você, e isso você precisa fazer isso através da imaginação. Que eu já falei que meditação na Bíblia significa imaginar. Então, quando a gente está lendo a palavra do Senhor, a gente precisa se imaginar nessa situação. E não é fazer isso só uma vez, você precisa se imaginar todos os dias, ao ponto de você realmente crer que isso é verdade, tá? Eu não estou dizendo que a primeira vez que você lê, você já vai crer que é verdade, que é assim. Seria muito bom, né, que a gente lesse uma vez e já acreditasse realmente em tudo. Eu sei que às vezes a gente vai precisar ser de forma intencional, de tanto você ler, você meditar, você se imaginar, chega um momento que isso se torna uma verdade absoluta em você. E cada célula do seu corpo já está gravada com aquela mensagem. Então se imagine você escondido, sendo entrelaçado com Cristo, escondido em Deus, nesse reino da luz,
revestidos como eleitos, como escolhidos. Você é revestido como proteção dele ali, eleito, escolhido. Santo, porque Jesus fez esse sacrifício por você. Você é amado e você é revestido de toda a caridade, de todo o amor que vem da própria luz, do próprio Deus, do próprio Pai. Tá? Ele reveste você com toda essa luz. E como consequência, o que vai acontecer? Você vai ter paz no coração, você vai ser grato e você vai cada vez mais levar a palavra dele adiante. E aí eu vou ler para você um pedacinho para que a gente concluir aqui, lá no capítulo 3 agora, a partir do 3. 3 a partir do 3, que ele diz assim. Na verdade, eu vou ler a partir do 1, tá? Um pouquinho só. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas dessa terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Aqui ele já está falando do retorno de Jesus, tá, gente? Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. Aqui eu vou pular esse pedacinho que eu vou falar disso amanhã para vocês. Aí lá no verso 12 ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre todas essas coisas revesti-vos de caridade, ou amor, né, que outra versão traz, que é o vínculo da perfeição. E tudo quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por tudo. Então aqui ele fala que o vínculo da perfeição é o amor. Mais uma vez, o vínculo da perfeição é o amor. Então, se hoje a gente ainda não consegue amar como nós deveríamos amar com o olhar de Cristo, que primeiro a gente faça, quando tiver no nosso momento de oração, esse olhar interno para o nosso interior. E mais uma vez, eu sempre vou falar aqui, tire um tempo na presença de Deus, tenha intimidade com Ele, mesmo que você não consiga falar nada, silencia e permita ouvir a voz dele, sabe? Antes de ler a palavra, se você ainda não leu Colossenses, leia, se permita isso, porque isso que eu estou trazendo para você é um pedacinho assim. O que vai ser mais tocado no seu coração vai ser o que o próprio Espírito Santo vai te revelar quando você estiver meditando, quando você estiver lendo a palavra dele, lá em Colossenses, nessa parte que eu coloquei. Ali o Espírito Santo vai revelar. E uma vez que o Espírito Santo revela para você, você não tem sombra nenhuma de dúvida. Ali você crê imediatamente, porque foi ele que revelou. Então não fique só com as palavras que eu estou trazendo. Eu agradeço, sou grata pela sua vida de você estar aqui pegando toda essa informação, mas se isso não for aplicado na sua vida, se você não se esforçar para aplicar, se você de forma intencional não querer aplicar e viver no mais perfeito, no mais puro amor, não se permitir isso, nada vai mudar. Porque a base é isso. O perfeito para Cristo é viver no amor. E é por isso que lá em João, um único mandamento vos dou, que amem-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É só esse. Isso resume todas as leis, as 613 leis. Isso resume todos os mandamentos. Porque se você vive nisso, você já faz tudo por completo. É esse olhar que Cristo quer que a gente tenha pelas pessoas e todos os dias a gente precisa buscar isso de forma intencional. Um abraço, gente. Até amanhã, viu? Amém, né, gente? Amém. Que assim seja, né? Que assim seja, que possamos usufruir dessa paz verdadeira que vem somente do Senhor, dessa alegria verdadeira, independente das circunstâncias que a gente vive nessa terra. Porque tudo nós podemos no nosso Deus, no nosso Pai, que é quem nos fortalece, que é quem já nos justificou, que é quem já nos deu as riquezas da sua glória, que quem já nos abençoou desde antes da fundação do mundo. Que a gente tome posse disso e que a gente viva por isso. Beijo e até amanhã, sexta-feira já, né? Que rápido. Até mais, gente.